Bom dia a todos. Deixa eu colocar um pouquinho primeiro aqui o óculos. Djalma, prazer imenso. Primeiro agradecer pelas palavras generosas sobre o autor e sobre a obra. É prazer estar aqui no primeiro Concede. É um evento que tanto a OAB, pela Comissão de Direito Eleitoral, a Priscila e a Camille, que conduziram a organização, fizeram desse primeiro evento já um evento que vem para ficar no calendário do direito eleitoral brasileiro, com qualidade, com organização e já com temas que são fundamentais de discussão nessa quadra nacional que nós estamos vivendo, né? Prazer grande estar aqui dividindo a mesa com o Bovério, com o Zilo, que trouxeram abordagens muito importantes sobre o tema e, em alguns aspectos, mais as angústias do que as respostas, que é, no fundo, o que todos temos. Dizer que é sempre um prazer quando venho aqui ao Ceará. Nosso mestre Djalma Pinto, querido amigo, que é sempre bom quando encontro, mas quando não encontro estou sempre lendo. Aqui, ilustres amigos, Joelson, nosso ex-ministro do TSE, cuja passagem foi tão rica, e um talentoso advogado e com atuação sempre muito rica. E não só no direito eleitoral. Joelson tem uma característica, viu, Zilo, que é também um formulador na área das minorias. Eu vi uma palestra dele certa feita que me encantou muito, em uma matéria árdua que ele tem ajudado a construir no Brasil sobre a questão dos deficientes físicos, enfim. Então, dá um abraço grande, nossa professora Vaniaeta, né? A carioca mais carioca do direito eleitoral, Marilda, sempre um prazer grande, enfim, a todos que aqui estão. Esse tema, claro, da causa de pedir, é um tema que ganhou uma dimensão imensa a partir da questão do julgamento de uma chapa presidencial. Já havia, de certa forma, antes, obtido também uma atenção direta ou indireta quando veio a discussão sobre a questão da junção das ações eleitorais, a reunião das ações eleitorais. E então já começava daí também, me parece, a ter um relevo grande. Embora ela não terminou não sendo uma discussão nova, porque aqui e ali o Tribunal Superior Eleitoral já vinha tratando dela, não, claro, com a importância que terminou ganhando na eleição presidencial. Mas nas discussões, por exemplo, lá atrás, sobre as reuniões, a conexão dessas ações, ação de impugnação de mandato eletivo, ação de investigação judicial eleitoral, e aí quando se discutia sobre eventuais distinções que existiriam entre elas. E eu lembro, por exemplo, que em alguns julgados, lá atrás, de outras turmas, de outras composições do Tribunal Superior Eleitoral, se dizia que a ação de impugnação de mandato eletivo era diferente da ação de investigação judicial eleitoral, porque enquanto a ação de investigação buscava imputar a sanção na época a sanção, depois até a sanção deixou de ser, de inelegibilidade, a ação de impugnação de mandato eletivo buscava cassar o mandato eletivo, como se a investigação também não buscasse. Então, no fim das contas, eram sempre distinções cavilosas, mas sem uma fundamentação dogmática. E óbvio, quando você tem, e a advocacia, mais do que a magistratura, a atividade jurisdicional, a advocacia é que contribui para a construção do direito, porque as teses
inovadoras, elas começam através das petições, através das construções de tese, das soluções de um caso concreto. E advogado é um bicho muito curioso, porque, obviamente, quando ele encontra uma perspectiva, no seu caso concreto, de construir um caminho diverso em favor do seu constituinte, claro que ele vai, e é assim que vai se formando a jurisprudência. E aí, claro, os advogados viram uma oportunidade. Ora, se são ações diferentes, então vamos propor tantas quantas sejam necessárias. E aí, sobre o mesmo fato, obviamente, multiplicaram-se as ações. Era ação de investigação judicial, ação de impugnação de mandato eletivo, recurso contra expedição de diploma, representações sobre os mesmos fatos. E, não raro, sob quase os mesmos fundamentos. Então, na verdade, isso gerou o que eu denominava de uma guerrilha eleitoral. Se essa guerrilha eleitoral, ela já existia e existe nas propagandas eleitorais, a gente pede direito de resposta, sabendo que não há direito de resposta, mas faz o que o juiz concede, não é? Então, pede-se. E isso começou a avolumar. Óbvio que neste caso dramático das cassações de mandato, aí nós tivemos o segundo fenômeno. Então, veja, de um lado, nós passamos a ter a explosão das ações eleitorais para cassação de mandato. De outro lado, nós passamos a ter também a explosão legislativa de busca de criação de hipóteses de sanção eleitoral e mais, buscando, diferentemente do que ocorria com as antigas formulações das ações eleitorais, como era a investigação judicial eleitoral, por exemplo, que não tinha uma efetividade, buscou-se então criar novas formas de execução imediata, independentemente de trânsito em julgado e já para ter o resultado prático. Então, se nós já tínhamos, portanto, de um lado a explosão de demandas, de volume, de outro lado nós passamos a ter também essa outra experiência de execução imediata. E aí começa a se fazer aquela velha e já superada distinção, porque era falsa, porque era oportunista, porque era casuísta, entre inelegibilidade e cassação de registro, como fossem coisas distintas, como se o cassar o registro já não levasse, ou fosse, de um lado, decorrente de uma inelegibilidade, ou se já não levasse a uma inelegibilidade, ainda que apenas para aquela eleição, que eu chamo de inelegibilidade combinada simples. Então, o que acontece? Dizia-se então, olha, nós estamos aqui diante de uma inelegibilidade que tem natureza sancionatória, estamos a falar do artigo 41A, captação de sufrágio, e do artigo 73 da 9.504, as condutas vedadas aos agentes públicos. Ora, então, a cassação do registro, a inelegibilidade na AIGE, na AIME, tem natureza sancionatória, mas a cassação do registro, que seria uma outra coisa, não teria essa natureza, senão algo de cunho administrativo. Para que essa tese? Para fugir da inconstitucionalidade do 41A e do artigo 73, que introduziriam sanções de inelegibilidade sem ser por lei complementar. Então, se fez uma gambiarra hermenêutica, não é? Deu-se com isso uma separação de fenômenos que não se separam, que são contíguos, e com isso nós passamos a ter a explosão de um lado das demandas e de outro lado a busca por resultado. Aí é que o volume de processos e de representações aumenta. E veja que coisa interessante. No direito eleitoral, o Zilo falou há pouco sobre a questão de tipos abertos e tipos fechados. O direito eleitoral, então, se eu tinha abuso de poder político, abuso de poder econômico, como tipos abertos, formulados através de conceitos indeterminados, quando nós passamos a ter a definição do 41A, do que seria a captação de sufrágio, ou a 73, as hipóteses de condutas vedadas, procurando fechar esses tipos, em função, no caso das condutas vedadas, da emenda da reeleição,
O que é que nós passamos, então, a ter? De um lado, um mesmo fato, sem qualquer modificação, sem qualquer contorno, gerar ações diversas com imputações diversas. Aí nós chegamos no problema que nós vivenciamos nessa ação do Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma Temer. Ora, o mesmo fato, por exemplo, vai alguém no interior e fornece, doa, entre aspas, né, dentadura em troca de voto, né? Ou tijolo em troca de voto, ou areia em troca de voto, óculos. Aí ele vai lá e faz essa doação, essa entrega de óculos, na verdade, pedindo em troca de uma vantagem pessoal em troca de voto. Muito bem. Estaríamos aí diante de captação ilícita de sufrágio, em tese. Se ele faz isso, esse mesmo fato, para vários eleitores, não apenas para um, e num volume maior, este mesmo fato, que por si só seriam, cada um deles, captação ilícita de sufrágio, visto em seu conjunto, seria abuso de poder econômico. Então, o mesmo fato, ele já vai gerar aí as representações e as ações eleitorais, buscando umas aplicação de multa, cassação de registro, a outra inelegibilidade, isso no regime pré-lei da ficha limpa. Agora veja, para complementar, se por um acaso essas doações são feitas em programas governamentais, através das secretarias de assistência social, este fato, que por si só já constitui conduta vedada, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, ele se converte também em abuso de poder político e também em conduta vedada ao agente público. Então, o mesmo fato, o mesmo extrato de fato, sem tirar nem pôr, ele gera, ao mesmo tempo, a incidência de hipóteses absolutamente distintas de sucessão eleitoral, gerando as ações. Agora, para quê? Para ter, e por que não há bis in idem? Porque todos esses terão na prática, em tese, a mesma sanção. Salvo, se formos discutir aí no meio, além de cassação de registro, na época, e a inelegibilidade, o diferencial poderia ser aí a multa. E aí discutiríamos, bom, mas se você foi sancionado por uma hipótese X, você pode sofrer a soma de hipóteses distintas, como se tivéssemos bis in idem, pelo mesmo fato, ainda multa. Essas eram discussões que nós não travávamos no comum dos casos no direito eleitoral. Bom, veio a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa o que faz? Ela, de um lado, emascula as sanções eleitorais, sem qualquer proporcionalidade. Se você, de uma captação de sufrágio para um eleitor, a um abuso de poder econômico, ou ao ato mais grave que você possa imaginar do eleitoral, ao mais simples, a sanção é a mesma. 8 anos de inelegibilidade, 9 fora a inelegibilidade processual sem detração. A inelegibilidade processual, que é o ônus do tempo de você exercer por exemplo, eu tenho uma condenação por improbidade administrativa, enquanto eu estou em 2º grau, enquanto eu estou recorrendo legitimamente e, hipoteticamente, defendendo uma tese absolutamente justa e com chances de obter um resultado positivo nos tribunais superiores, aquela sanção do ônus do tempo do processo, enquanto eu estou recorrendo, da suspensão do direito político como decorrência da improbidade, eu estou sofrendo o ônus do tempo, que em tese, ela está prevista ali por via oblíqua hermenêutica, uma inelegibilidade sine die por exercício regular de um direito constitucional meu. E sequer eu tenho como deduzir isso dos tais 8 anos. Então eu posso chegar a 15, 20, 30, 40 anos de inelegibilidade. Pois bem, no julgamento
que nós tivemos da chapa presidencial, no final de contas, vem o assunto da causa de pedir, que no fundo a origem é justamente essa bagunça sistemática da nossa legislação. Nós temos uma legislação que ela é uma coxa de retalhos. E nós temos, e naquilo que poderia servir para dar uma maior racionalidade ao sistema, como seria uma lei que organizaria as sanções eleitorais, eventualmente a ficha limpa, ela serviu para amplificar os problemas e trazendo para dentro do sistema aspectos absolutamente irracionais para a sanção eleitoral. Então, nós podemos ter alguém que sofre inelegibilidade porque houve uma sanção de um conselho do seu órgão regulador, fiscalizador profissional. E por aí vai. Sem que haja, aí nós não estamos com tipo nem aberto, são tipos absolutamente escancarados, escandalosamente escancarados. Bom, no caso da causa de pedir, então, o que é que nós passamos a ter ali? No direito eleitoral, no primeiro aspecto é isso. Não se admite, não se tem admitido o instituto da conexão e da continência. É interessante. Mesmo quando houve agora a tal reunião de ações pelos mesmos fatos, a própria lei, não sei se consciente ou inconscientemente foi feito, mas ao invés de se falar em conexão, falou-se em reunião de processos com os mesmos fatos. Notem, se eu falo em conexão ou continência no processo eleitoral, eu terei, em relação a diversas ações eleitorais, um sério problema de administração e da justiça e de racionalidade do sistema. Por exemplo, numa propaganda eleitoral veiculada no horário eleitoral gratuito, eu entro com um pedido de direito de resposta em relação àquela veiculação específica. Essa veiculação específica ela é reproduzida em outro horário. Na prática, eu entro com um segundo pedido de direito de resposta. Se eu compreender que eu estou diante do mesmo fato, a mesma propaganda eleitoral, eu tenho que reunir esses processos para dar uma solução conjunta. Por quê? Porque estamos tratando dos mesmos fatos. Se, porém, eu aplicar o conceito de causa de pedir, aí todos os processos relativos, não àquela propaganda, àquela peça específica de propaganda, mas em relação às propagandas eleitorais daquele candidato, por violarem normas relativas à propaganda, teriam em tese uma mesma causa de pedir remota. E eu teria que reunir todos esses processos no mesmo relator sobre fatos distintos, porém com causa de pedir remota idêntica. Ora, isso tornaria o sistema inviável. E é por essa razão que a lei muito bem fez em falar em reunião de processos sobre os mesmos fatos. Aqui, embora existam textos doutrinários falando em conexão e continência, com todo respeito, disto não se trata. Aqui nós estamos frente a um fenômeno próprio do direito processual eleitoral, que deve ser analisado de forma diferenciada da questão da conexão e continência. Inclusive porque o nosso sistema jurídico, quando introduziu este tema na última reforma eleitoral, introduziu, como eu disse, não
utilizando a própria expressão conexão ou continência. Entendo eu, inclusive, que não foi por acaso. E se a utilizasse, teríamos grandes dificuldades práticas. Quando nós chegamos, então, neste processo da chapa Dilma Temer, que o ministro Tarcísio, que aqui se encontra, estamos aguardando, ministro, a publicação do voto, tenho certeza que seu voto, nós acompanhamos, foi brilhante naqueles 20 minutos, então nós não vimos toda a construção e fundamentação daquele tema. Então, nessa discussão, como diz o Zilo, nós temos aqui um precedente, ou, como dizem alguns, um ponto fora da curva. Na verdade, estamos diante de um aspecto absolutamente diferenciado, que eu até me excluo de falar sobre questões de abordagens políticas ou o que for. Do ponto de vista jurídico, na verdade, a discussão era ali muito pertinente e diria e tem, se formos levá-la, por isso a importância da publicação desses votos, para uma reflexão, tomando em sério a questão da própria, para usar o de working que o Zilo tanto citou e que o nosso Código de Processo Civil hoje tem falado sobre a integridade do próprio sistema e da própria construção da atividade jurisdicional, a integridade e coerência. Essa temática da causa de pedir, como ali posto, no final ficou, primeiro, o âmbito de limite, o âmbito e a extensão do que seriam os fatos que integrariam a causa de pedir, primeira hipótese. Segundo, o marco temporal, segundo aspecto. Naquele caso específico, que foi uma das grandes discussões que se travou, que foi aquela questão dos fatos Odebrecht, em que o relator construiu para que a causa de pedir abarcasse fatos, inclusive pretéritos, a questão da chamada conta corrente da propina, não é? Naquele caso, tivemos uma discussão ali importante sobre até quais os fatos constitutivos, uma vez que a petição inicial falava genericamente sobre abuso de poder político, citando inclusive Petrobras, abuso de poder econômico, mas sem descer a detalhes que na atividade prática do direito eleitoral raramente se desce. Aí é que está o ponto. E isso vale, portanto, nessas eleições que se avizinham, eu acho que teremos aí algumas discussões sobre aqueles aspectos que eu falei, dos vários fatos, ou do mesmo fato que reivindicam diversas normas incidentes. Eu entrego o tijolo, eu entrego o óculos, eu tento fazer a captação de sufrágio através de todos esses expedientes. Muito bem. Eu entro com uma ação judicial, estou descendo a plana lá da eleição presidencial para as eleições municipais, agora que se avizinham, que passaram, aliás. Aí eu vou e discuto, olha, eu entro com a representação por captação de sufrágio contra a questão daqueles óculos entregues. E eu falo em vantagens pessoais concedidas em troca de voto. E discuto o abuso de poder econômico. Lá na instrução aparece não apenas os óculos entregues, mas aparece também testemunhas falando sobre a captação de sufrágio, mas que além do óculos recebeu tijolo. Na nossa prática da justiça eleitoral, esses temas, ainda que não debatidos e ainda que não trazidos expressamente nas respectivas petições iniciais como causa de pedir, eles não raro eram levados em conta, Djalma, para sentenças. A partir do momento, velho, que passamos a ter uma discussão maior
sobre os institutos processuais nas ações eleitorais e que passamos a sair um tanto do praxismo para o trato de uma dogmática eleitoral, aí passamos a ter uma discussão sobre os limites dessa causa de pedir. Discussão essas não resolvidas porque o nosso sistema não aponta solução. E vamos então ficar sempre, como tem sido o direito eleitoral, como o direito, aquilo que hoje ministro da Justiça, Torquato Jardim, dizia sempre, que o direito eleitoral é o direito do caso. E isso sempre foi uma expressão que me incomodou, eu dizia muito isso ao Torquato, porque o direito do caso é o direito sem o direito. É o direito daquele jogo do tacará, eu só vou saber as regras à medida que eu jogo. Cada caso é um caso sem que nós tenhamos regras que qualifiquem esses fatos e que digam até que ponto nós estamos ali diante de um ilícito ou não. Nós vamos construindo e morando nessa construção, habitando dentro dela à medida que reformamos. Ela vai cair com a gente dentro. Então, no fundo, a discussão sobre a causa de pedir, no fundo, é a discussão sobre a segurança jurídica no direito eleitoral. No meu modo de compreender, nós não vamos resolver o processo eleitoral ou o direito processual eleitoral sem resolvermos o direito material eleitoral. Nós temos hoje um sistema jurídico extremamente, como já disse aqui repetidas vezes, irracional, contraditório, na estipulação dos tipos e das sanções. É evidente que isso vai ter uma repercussão no processo. É evidente que isso vai ter, porque não existe o direito processual instante a si, sem que ele seja também instrumental ao direito material. E se o direito material, ele cocheia, ele claudica, ele é confuso, ele é mal redigido, como é a lei da ficha limpa, não só pessimamente redigida, mas pessimamente pensada do ponto de vista jurídico, claro que nós vamos ter, então, um direito processual eleitoral extremamente casuístico, problemático, e em temas da maior gravidade, como tivemos de uma eleição presidencial, uma roleta russa que gera jurídica, com, claro, graves consequências políticas. Então, tal qual o Zilo, o Vério e tantos que falam, se formos olhar o sistema como ele está posto, nós não vamos ter respostas claras, senão uma análise doutrinária obrigatoriamente crítica. E aqui, para encerrar, já que o tempo está já esgotado, mais uma vez se revela a importância do papel da dogmática jurídica, do fazer doutrina, e do fazer uma doutrina absolutamente desvinculada apenas das monocórdias repetições das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Porque, na verdade, é preciso que se diga, dar racionalidade ao sistema não é papel do julgador. Dar racionalidade ao sistema não é papel de tribunal. Este é um papel, é um fazer doutrinário. É pegar aquilo que é disperso, é pegar aquilo que apresenta-se como aparentemente irracional e dar-lhe uma racionalidade, e dar-lhe uma sistematicidade, e apontar os caminhos. Esse é o papel da doutrina. E hoje, com o direito eleitoral e com a democracia absolutamente perplexa que nós vivemos, sem saber qual sistema político será adotado, e quando as discussões sobre o sistema político são feitas no calor do momento de uma crise institucional que vivemos, no momento em que a jurisprudência, aquilo que o Zilo falou, e não é só no direito eleitoral, vive de um constante solipsismo decisório, que cada um decide conforme a sua consciência e não conforme o ordenamento jurídico, como se cada juiz fosse por si só, todo ele um ordenamento jurídico, gerando a insegurança que nós vivemos,
o fazer doutrina com seriedade, levando a dogmática jurídica séria, é hoje um desafio muito maior nosso, e no direito eleitoral, Djalma, na verdade, um ato até de cidadania, da racionalidade àquilo que hoje é absolutamente confuso, assistemático e irracional. Por isso, Priscila, por isso, Camille, por isso a todos que organizaram esse primeiro Concede, eventos como esse servem, se não para que nós tenhamos as respostas prontas, servem para que nós tenhamos as perguntas certas, para que nós saiamos daqui com esse propósito de refletir o direito eleitoral, de escrever sobre ele, de tentar sistematizá-lo e compreender que o nosso papel, por certo, não é estar repetindo emendas jurisprudenciais. Isso é um dos grandes males que ainda temos no direito eleitoral e que precisamos superar esse infantilismo jurídico. Muito obrigado.